Olá pessoal, na aula dessa semana nós vamos começar a ver sobre o período composto, tá? O período simples e o período composto, porque futuramente digo assim, na semana que vem, nós já vamos adentrar aos períodos compostos por subordinação e aos períodos compostos por coordenação, né? A gente já vai adentrar esse material, que já vai ser na semana que vem, e com isso, para finalizar ali, com o pé no finalzinho do nosso segundo bimestre. Então, no material que nós temos aí disponibilizado no Google Classroom, eu trouxe para vocês um pouquinho mais sobre o período composto, tá bom? Trouxe a diferença entre o período composto e o simples, diversos exemplos de período composto e diversos exemplos de período simples, que é para a gente justamente compreender do que se trata cada um deles, para que quando a gente adentrasse o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, a gente não tenha nenhuma dificuldade e que nós consigamos então compreender o assunto em sua total complexidade. Em primeiro momento ele parece realmente um assunto que a gente nunca vai compreender, nunca vai entender, mas a língua portuguesa em si, ela é prática. Então, se você tem um interesse em aprender esse assunto, vá no livro, leia o que fala sobre isso lá no seu livro didático, ou vá pesquisar algumas outras videoaulas de outros professores, porque às vezes a gente compreende muito mais com outras pessoas explicando do que com o próprio professor, tá? Então, se vocês tiverem essa curiosidade, tem diversas videoaulas no YouTube, tá bom? Mas nessa nossa videoaula de hoje aqui com a professora Letícia, nós vamos trabalhar então essa primeira parte, que é justamente de saber o que é período composto. Novamente, vou estar acompanhando aqui com vocês o mesmo material que vocês vão receber aí, é o que nós vamos utilizar aqui para a nossa aula de hoje, tá? Resolvi fazer uma aula com o apoio do material que vocês têm aí, porque fica mais fácil e eu consigo fazer um vídeo sem muitos cortes, né? Só com alguns cortes. E a edição fica mais rápida e mais fácil para que eu consiga postar o material para vocês. Perfeito? Então vamos lá, acompanha junto comigo. Se você assistir primeiro essa aula, depois dá uma lida no material, ou se você vai ler o material primeiro e depois dar uma assistida na aula, não importa, tá bom? A ordem dos fatores aí não vai alterar. Lembrando que essa videoaula é um complemento para que a gente justamente consiga compreender melhor do que se trata o tema da aula de hoje. Então, período composto vai ser formado por mais de uma oração. Não sei se vocês se recordam que há umas semanas atrás nós estávamos estudando justamente isso. O que era frase, o que era oração e o que era período. O período ele vai ser composto por orações e as orações, consequentemente, compostas por verbo. Cada verbo é referente a uma oração. Se eu tenho um o verbo correr, por exemplo, é uma oração. Pedro correu até Júlia. Pedro, sujeito que praticou a ação de correr até Júlia, né? Que é quem vai sofrer a ação. Esse verbo, que é o correr, ele faz parte de uma oração. Essa uma oração é um período, tá bom? Portanto, é um período simples. Um período composto ele vai ser formado por 2 ou mais verbos, tá bom? Comer, rezar, partir, andar. Cada um desses verbos, se eles estiverem em uma única frase, uma única oração, cada um deles vai corresponder a uma oração, tá? Cada verbo é uma oração. E se eu tenho, então, uma oração a cada verbo, se eu tenho 2 ou mais verbos, 2 orações, eu vou ter, então, um período composto. Novamente, período composto é composto por 2 orações ou mais. Essas orações, elas vão ser comandadas quando e por quê? Quando eu sei que eu tenho mais de 2 orações, quando eu tenho mais de 2 verbos. Então, se eu tenho fui até o mercado, comprei jiló, comprei banana, comprei maçã e voltei para casa. Olha só, fui até o mercado, comprei jiló, comprei banana e depois voltei para casa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. Esses 4 verbos, cada um
entre si, eles vão ser um período diferente. Cada um corresponde a uma oração diferente. Portanto, aí eu vou ter um período composto. Vamos voltar lá para o material que nós temos de apoio. Diz o seguinte: esse período composto ele vai ser, então, classificado em período composto por coordenação e o período composto por subordinação, que é o que a gente vai aprofundar nas aulas da semana que vem. Há tantas orações quanto o número de verbos existentes no período, ou seja, oração é igual ao número de verbos. A sintaxe dos períodos compostos estuda a função e a relação entre os períodos e a sua lógica. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto, como eu já falei anteriormente. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Exemplos: o amor é eterno, as plantas necessitam de cuidados especiais, quero aquelas rosas, o tempo é o melhor remédio. Então, esses exemplos aqui são todos de período simples, tá? Porque eu tenho apenas um verbo, ou seja, é uma oração absoluta, somente uma oração. Já o período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Se eu tenho 2, 3, 4, 5, 20, eu tenho um período composto. Como exemplo, nós temos: quero aquelas flores para presentear minha mãe. E vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu ao anoitecer. Cheguei, jantei e fui dormir. Esses são os exemplos de períodos compostos, tá? Porque eu tenho mais de uma oração, 2 orações ou mais. A partir de 2 ali, eu já tenho, então, um período composto. Saiba que, como toda oração está centrada num verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem, olha só, num período é contar os verbos ou locuções verbais. Então, a cada verbo que eu conto, eu vou descobrir a partir dali quantas orações eu tenho e vou saber se é um período simples ou um período composto. Um verbo simples mais um verbo período composto. A análise sintática tem como objetivo examinar a estrutura de um período e das orações que compõem um período. Então, a análise sintática tem como objetivo justamente examinar a estrutura de um período e das orações que compõem esse período. Na estrutura do período, vamos observar então. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Ao analisarmos essa estrutura do período acima, é possível identificar 2 orações. Primeiro, conhecemos mais pessoas e quando estamos viajando. Nós temos então 2 períodos dentro da frase que eu acabei de ler para vocês e, portanto, eu vou ter então um período composto. Na aula 50, que é a próxima aula, eu resolvi fazer um vídeo só e vou postar para que vocês já tenham acesso aos 2 materiais, tá? Em um vídeo só para que não fique dividido. Na aula 50, eu trouxe lá para vocês mais exemplos de período simples e mais exemplos de período composto, só para a gente conseguir realmente identificar quem é quem, para que no futuro, quando a gente for fazer alguma atividade e a gente tiver que identificar o período composto por subordinação e de coordenação, a gente consiga mais tranquilamente. Os dias de verão são muito quentes. Um verbo, uma oração e um período simples. Acorda, Dona Maria. Um verbo, uma oração, um período simples. Próximo. Não sei quantos exercícios havia na prova. Aqui nós temos 2 verbos, 2 orações e um período composto.